Isaías, no capítulo 6. Profeta Isaías, capítulo 6. Eu quero ler com você nesta noite os versículos de 1 a 8. Profeta Isaías, capítulo 6, os versos de 1 a 8. E eu gostaria nesta noite de falar com você sobre as implicações do encontro com Deus. As implicações do encontro com Deus. Assim diz a palavra do Senhor no livro do profeta. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Jeremias viveu no tempo do rei Urias. Mas no ano 930, houve a divisão do reinado. Roboão e Jeroboão reinavam conjuntamente. Roboão e Jeroboão. Depois de 8 séculos de sucessividades boas e más dos seus reis, surge o rei Uzias, que trouxe prosperidade, que trouxe movimento da parte de Deus. E o rei Uzias governou de 792 a 740 a.C. Foram 52 anos de prosperidade, de temor a Deus, de busca ao Senhor, de estabelecimento de todos os ordenamentos religiosos, de adoração, de culto ao Senhor. Mas ele morreu, e na morte do rei houve um vazio, um vácuo de liderança. O trono de Judá está vazio, o trono de Judá está ausente do rei, tão amado por Deus e pelo seu povo. E então surge o profeta Isaías, em torno de 18 a 20 anos, e esse jovem profeta, ele vai ao templo, neste tempo, para buscar do Senhor direção, vai ao templo do Senhor buscar sentido para lidar com esse vazio no reinado, com esse hiato da presença real no meio do povo. E então, esse encontro, esse texto surge desse momento em que o profeta vai ao templo. Ele adentra o templo de Jerusalém, e ele vai sozinho ao templo, e quando ele está ali, diante de Deus em oração, os céus descem, os céus se movem,
abre-se o céu e ele então tem um vislumbre, ele tem um olhar, ele olha e vê o Deus que está sentado no alto e sublime trono. Deus escancara-lhe o céu e ele tem a visão do trono da glória de Deus. E isto traz a ele profundas implicações. Aquele jovem, aquele menino, tentando elaborar essa crise, essa dificuldade, essa ausência da presença real, ele se vê diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E isso lhe traz algumas implicações, e eu gostaria nessa noite de falar com vocês sobre as implicações que ocorrem em você, que ocorrem em mim, que ocorrem em nós, quando nós nos apercebemos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Em primeiro lugar, a primeira implicação é que o olhar para Deus e não para as circunstâncias. Deus capta, Deus tira-nos, Deus revela-se, Deus coloca-se entre nós e as nossas circunstâncias. Esta é uma da grande evidência que estamos na presença de Deus. Quando nós vamos buscar a Deus, Ele se revela a nós, Ele vem a nós. Quando nós partimos em busca de Deus, quando nós nos colocamos a partir de uma busca da santidade, da presença, da glória, do poder de Deus, Ele olha para nós, e nós o vimos, e nós os vislumbramos, e nós sentimos a sua presença, e não as circunstâncias. Veja o versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele descreve o que ele vê. E ele viu as abas de suas vestes que enchiam, tomavam plenamente o templo. A nossa confissão de fé, no capítulo 2, quando ela fala sobre Deus, o nosso símbolo de fé, quando vai asseverar sobre a pessoa de Deus, assim a confissão de fé se expressa, e é assim que nós cremos acerca da pessoa de Deus. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória. E segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam. E contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, a glória, a bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória nenhuma, mas somente manifesta a sua glória neles, por elas e para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser, dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que ele há por bem requerer
deles. É assim que nós cremos, é assim que nós professamos o nosso conhecimento acerca de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, quando nós estamos diante de Deus, quando na crise, quando na luta, quando naquelas noites escuras, quando na situação de aperto, quando nos faltam recursos, nos faltam palavras, quando nos faltam repertório para enfrentarmos as crises, nós entramos e nós buscamos Deus, nós estamos buscando esse glorioso, esse eterno, justo e imutável Deus. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele vai assim se expressar: conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. Na crise, precisamos olhar para cima e saber que Deus reina. Precisamos saber que o soberano Deus está no trono. O rei Uzias morreu, mas o rei dos reis está vivo, eternamente vivo. O trono de Judá está vazio, mas o trono da glória do céu dos céus está ocupado por aquele que é. As nossas crises não apanham Deus de surpresa. As nossas crises não abalam o trono de Deus. Deus reina soberanamente, eternamente. Os céus é que governam a terra. Deus dirige a história. Quem dirige os destinos da humanidade não são os poderosos, mas o todo-poderoso Deus. Esta é a grande mensagem deste texto. Essa é a grande mensagem da palavra de Deus. Deus está no trono, governando soberanamente, gloriosamente. Não se desespere, não fique abalado, não fique pasmado. Nenhum só fio de cabelo da sua cabeça pode cair sem que Ele o permita. Ele reina. Precisamos saber que Deus é santíssimo. Versos 2 e 3. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando a Bíblia quer dizer santo, ela está definindo, ela define. Quando a Bíblia quer dizer santo, santo, ela enfatiza. Mas quando ela quer dizer, ela diz santo, 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 ela quer dizer que Deus é santíssimo, é superlativo. Não há ninguém, não há nada que se iguala à santidade do nosso Deus. Deus é majestoso, Deus é glorioso. Ninguém jamais pode ver a Deus. Ele habita em luz inacessível. E a maior necessidade nossa, meus irmãos, é ter a percepção da majestade de Deus. Quão glorioso é a nossa alma, quando naquelas noites escuras, naqueles vácuos existenciais, nós levamos os nossos cacos, os nossos farrapos, a nossa tragédia, as nossas inconsistências, e nós nos colocamos humildemente diante daquele que é. Ele é glorioso, majestoso. E esta presença, e esta glória, sem palavras, sem dedo em riste, nos acolhe, nos abraça, nos sustenta, nos firma, nos coloca de pé. Nas nossas crises nós precisamos saber que Deus reina, que Deus é glorioso, majestoso. Oh, meu irmão, esse é o Deus da sua fé, esse é o Deus que a palavra, que a Bíblia nos revela, o Deus que tudo é, nele são todas as coisas. Nós precisamos ter
um senso da glória de Deus. É desejável que o cristão tenha essa busca e prossiga nessa busca de conhecer a Deus, não apenas cognitivamente, não apenas de um conhecimento de processos religiosos, mas de um conhecimento empírico, fático, real, de um encontro de pessoalidade com esse Deus glorioso e majestoso. O rei Davi, no Salmo 139, numa crise profunda, ausência de sentido, de entrar em demanda contra o seu próprio filho Absalão, ele entrou numa caverna e ele vai nessa caverna falar com Deus. E o primeiro olhar dele é para Deus. E ele fala: Deus, tu me sondas e tu me conheces. Tu me sondas e tu me conheces. Sabes quando me levanto. Conheces, penetras todos os meus pensamentos e conhece os meus pensamentos quando nenhuma palavra foi dita. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Esta experiência do rei Davi é uma relação, é um relato, é uma bela oração de quem tem intimidade, vivência, pessoalidade com esse Deus majestoso, com esse Deus glorioso. Vivemos tempos de gente desalmada. Constantemente estamos nos encontrando com pessoas que não pastoreiam a alma, não comunicam-se com a alma. A alma está num deserto, num vazio, numa vacuidade total. Vivemos tempo que as pessoas estão buscando sentido na vida, buscando orientação para conduzir-se nos processos familiares, profissionais, paternais. Esse texto nos chama, nos fala de que nós precisamos estar na presença de Deus e conhecermos esse Deus que é majestoso, glorioso. O profeta Isaías, na sua juventude, ele não quis fazer outra coisa a não ser compreender esse tempo de vacuidade no trono, estando diante de Deus. E ali um jovem se coloca diante de Deus, e em busca de Deus, Deus vem ao seu encontro e revela: o trono está ocupado, eu estou assentado no alto e sublime trono, eu governo, eu conduzo os destinos das nações, o destino do meu povo, o destino da tua vida. Precisamos saber que os seres mais exaltados adoram a Deus de maneira mais humilde. Os serafins cobrem o rosto e os pés num gesto de profunda reverência. Os serafins são os mais altos graus de seres angelicais, os serafins. Eles cobrem o rosto, cobrem os pés para estar na presença de Deus. E voam para cumprir as suas ordens. 6 asas eles usam, 4 delas para adorar a Deus, e 2 para servi-lo. São seres que estão diante de Deus o tempo todo para adorá-lo e servi-lo. Precisamos saber que Deus é o Deus da glória. A Shekinah pertence a Deus. Os versos 3 e 4 diz: toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ou seja, enquanto os serafins, os querubins estavam adorando: santo, santo, santo é o Senhor, houve um movimento. As bases tremeram e a casa se encheu de fumaça. Esta expressão gloriosa tem a ver com a santidade do Deus que é santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Ele é
o Senhor dos exércitos, o Deus que luta por nós, que guerreia as nossas guerras, que se manifesta e age poderosa, soberanamente em favor do seu povo. Ô meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você nesta noite. Eu não sei quais as circunstâncias que envolvem a sua alma, que conspiram contra a sua fé, mas eu quero dizer para você que uma implicação profunda da nossa presença diante de Deus é termos a noção exata da pessoa, da manifestação gloriosa de Deus, que vem em nosso encontro, que luta as nossas lutas, que guerreia as nossas guerras, que ocupa-se daquilo que vem contra nós. Foi assim com Gideão, foi assim com o povo de Deus. Foi Deus que conduziu o povo pelo deserto com sua nuvem, com a cortina de fumaça. Foi Deus que alimentou o povo durante 40 anos. Foi Deus com mão forte livrou o povo da terra do Egito. É esse Deus que tudo pode, que tudo é, que está presente, que entra na nossa história, que move a nossa história. João Calvino vai dizer nas Institutas, quando ele fala no capítulo 1 acerca do homem ante a majestade divina, veja o que João Calvino escreve. Ele vai dizer assim: daqui esse horror e espanto com que a cada passo apregoa a Escritura, terem os santos sido tocados e afligidos, sempre que sentiam a presença de Deus. Quando, pois, vemos aqueles que, não lhe considerando a presença, seguros e firmes se mostravam, mas, em manifestando ele sua glória, tão abalados e aterrados se quedavam, como se fossem prostrados pelo pavor da morte, mas até a tragá-los e quase aniquilados. Deve concluir-se daí que o homem não é jamais tangido e afetado suficientemente pelo senso de sua indignidade, senão depois de comparar-se com a majestade. João Calvino é o teólogo que mais abordou a questão da miserabilidade humana. João Calvino diz que o melhor modo de conhecermos-nos é conhecendo a Deus. O melhor caminho para que nós conheçamos as nossas finitudes, as nossas precariedades, a nossa miserabilidade, é contemplar, é conhecer a glória, a majestade, a eternidade de Deus. Porque quando estamos diante de Deus, nós temos um senso da nossa precariedade, da nossa insignificância. A primeira implicação é ver Deus, é olhar para Deus e não para as circunstâncias. Mas a segunda implicação, quando nós estamos diante de Deus, é olhar para dentro de nós. É olhar para dentro de nós. E o versículo 5 vai dizer: então disse eu, ai de mim, estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O profeta tem um olhar introspectivo. Ele olha para si, ele olhando para a glória, para a majestade, para o poder de Deus, o seu olhar agora é para si, e quando ele olha para si, ele dá um gemido: ai, ai de mim! Esse senso de precariedade, de miserabilidade, de pecaminosidade, a constatação da sua condição de vileza, de pecado, ele vai dizer: estou perdidamente perdido, estou perdido. Ele está diante de Deus, ele não está perdido. Ele foi encontrado, ele foi achado, Deus se revelou a ele.
Mas diante dessa glória, desse poder, dessa majestade, da santidade de Deus, ele fala: eu estou perdido. Ele está se encolhendo, ele está se tornando diminuto, pequeníssimo, pequeno demais, porque ele se dá conta da sua vileza. E aí então, ele confessa o seu pecado: porque sou homem de lábios impuros. E a constatação do pecado, não apenas seu, mas também da pecaminosidade humana. É esta a condição do ser humano diante de Deus. O profeta, quando ele tem esse encontro com essa constatação da pessoa de Deus, da glória, da majestade, da santidade de Deus, o Deus assentado no trono, e que há uma presença gloriosa, há uma presença santa, há uma presença eterna que está olhando para os seus. Quando ele olha para si, ele percebe a sua precariedade e a sua vileza, e ele também vai dizer: habito no meio de um povo de impuros lábios. Oh, meu irmão, minha irmã, eu preciso dizer para você nessa noite: um genuíno encontro com Deus deve levar-nos, deve conduzir-nos a um profundo quebrantamento, a um olhar para dentro de nós e virmos e constatarmos a nossa falência moral, a nossa falência espiritual e a nossa declaração de necessitados e carentes. O genuíno encontro com Deus nos leva a um quebrantamento. Culto é quando nós vamos para Deus. Naquelas noites insólitas, quando a sua alma acorda perturbada, agitada, cheia de perguntas, de questões, e o coração desassossegado, e você não tem respostas para dar à sua alma, você faz o quê? Você vai para Deus, você se ajoelha, você pega a palavra de Deus, e você vai para Deus, e o que você deve fazer é buscar conhecer a esse Deus. E então você vai ser acolhido, acolhida, envolvido, envolvida por esta santa, doce, gloriosa presença de Deus. A grande tragédia hoje é que a nossa agenda conspira contra nós. E às vezes Deus tem que nos acordar de madrugada para buscá-lo. Há muitas pessoas que passam um dia inteirinho sem ter a consciência de que está na presença de Deus o tempo todo. Há pessoas que acordam de manhã e parece que ligam o automático e começam a funcionar automaticamente. Cumprem papéis, cumprem tarefas, executam ordens, mandam, desmandam, fazem, desfazem, sem ter a concepção, sem ter a percepção, sem ter a ideia de que estão o tempo todo na presença de Deus. Essa cultura que nos desumaniza, essa cultura que nos coisifica, essa cultura que nos tira, que nos toma, que nos faz seres desumanos. Nós precisamos nos humanizar, nós precisamos nos tornar gente na presença de Deus. Termos sentimentos afetados, termos os nossos afetos transformados, termos os nossos pensamentos cerceados, cuidados, amparados, encaminhados pela presença de Deus. Com todo respeito, mas culto uma vez por semana para Deus não é suficiente. É desejável que você tenha essa percepção, essa compreensão de que você está o tempo todo o tempo na presença de Deus. Deus está com você, Deus está sobre você, Deus está ao teu lado, Deus está atrás de você, Deus está à sua frente. As mãos de Deus abraçam você, as mãos de Deus empurram você, as mãos de Deus puxam você, as mãos de Deus abençoam você o tempo todo, todo o tempo.
Esse texto nos revela isto. E quando nós temos essa percepção dessa gloriosa presença inaudita de Deus na nossa vida, nos faz ter a percepção de quem de fato somos, da nossa indignidade, de que nada, absolutamente nada podemos fazer sem que a boa mão de Deus esteja conosco. Moisés, chamado por Deus para conduzir o povo, ele vai receber de Deus a ordem: Moisés, agora vá. E Moisés vai dizer: se o Senhor não for conosco, não saímos deste lugar. É isso, meu irmão. Quando você tem sede da presença de Deus, quando você tem, a sua alma tem anseio pela presença do eterno, do soberano Deus, você tem a percepção de que você carece, necessita ser tocado, ser movido pelas mãos benditas e santas de Deus. Hoje, falar sobre pecado parece uma ofensa na nossa cultura. O humanismo parece que cega os olhos das pessoas. O humanismo traz uma falsa ideia de que nós somos as pessoas boas e certas para ocuparem os lugares que estão para nós. Há uma ideia que perpassa, que sustenta a nossa cultura, que o homem está no centro de todos os processos decisórios. Mas quando a gente dá uma rápida olhada para a nossa cultura, nós percebemos que o mundo está degringolando, que as pessoas estão desnorteadas e desorientadas. Nós precisamos de Deus, os nossos filhos precisam de Deus, o nosso lar precisa de Deus, o nosso coração precisa ser tocado por Deus, a nossa alma precisa ser apacentada por Deus. A nossa mente precisa ser renovada por Deus. E aí então vem a terceira implicação. Se a primeira implicação é termos a visão da presença de Deus, e a segunda, uma percepção de quem somos, a terceira implicação é que somos tocados pela graça perdoadora de Deus. Olha que coisa linda, os versos 6 e 7. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Meu irmão, que coisa extraordinária quando nós temos essa percepção de que a graça maravilhosa, que essa graça bendita do Deus eterno e santo tocou-nos. E quando essa presença, essa mão bendita de Deus toca-nos, esse tocar é de santificação, é de purificação, é de lavagem, é de adequação a permanecermos diante dele. Brasa viva que tirara do altar. Nesta noite eu preciso dizer a você esta verdade. Jesus vai dizer, como nós lemos aqui, Ele é o bom pastor, o bom pastor. O bom pastor que veio atrás das suas ovelhas. E como bom pastor, Ele vem em busca das ovelhas perdidas de Israel. Como bom pastor, Ele vem para curar, para restaurar, para purificar, para oferecer vida em meio ao caos. Essa presença augusta, essa presença gloriosa, essa presença da santidade na pecaminosidade. O Evangelho é isto, o Evangelho é o santo tocando o imundo, o Evangelho é a glória elevando a miséria,
O Evangelho é o poder sustentando a fraqueza. Nesta noite, se você se sente fraco, débil, inconsistente, quer dizer que você está no lugar certo. Você está no lugar certo, é isso mesmo. Quando você tem esse senso da sua precariedade, você está no ponto certo para ser tocado, para ser tocada, para ser burilada pela graça bendita, poderosa, soberanamente santa do Deus que visita o seu povo. Oh, meu irmão, minha irmã, esse sentimento de inadequação, de desajustamento, é a alma clamando pelo Criador. É um grito interno dizendo: eu preciso do Criador, eu preciso estar na presença de Deus. Por isso que às vezes a sua alma geme dentro de você, e você precisa pastorear a sua alma, e não ser um zumbi, perambulando desalmado pela vida, pela história. Precisa ser chacoalhado, encontrado, visitado, tocado pela brasa viva que sai do altar, para ter vida, vida com sentido e com gosto de vida, e não um morto perambulando pela história. A brasa viva que tirara do altar, ela purifica da iniquidade, ela toca porque ela é santa, tem santidade, e a santidade de Deus expulsa, aniquila, zera a iniquidade, perdoa o pecado, justifica o injusto. E finalmente, a quarta implicação é responder ao chamado do Senhor. Se você prestou atenção, o profeta só vai abrir a sua boca em duas situações. Quando ele está diante de Deus, ele emudece. Ele emudece porque o que ele vê é algo tão glorioso. E a primeira vez que ele fala, é quando ele fala: ai de mim. E a segunda vez que ele fala, é quando ele responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas Deus pronuncia-se apenas uma vez. Apenas uma vez Deus se comunica com o profeta. Apenas uma vez. Versículo 8. Depois que ele vê todas as coisas diante de si, depois que ele tem a visão do trono, da glória, do poder, da majestade de Deus, em que ele manifesta a sua precariedade, em que ele é tocado pela graça de Deus, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois disto o quê? Depois de Deus revelar-se a ele, depois de Deus manifestar-se a ele, depois de Deus acolhê-lo, depois de Deus abraçá-lo, depois de Deus sustentá-lo, depois de Deus santificá-lo, depois de Deus curá-lo, restaurá-lo, colocá-lo de pé, dar a ele sentido, dar a ele ordem. Então agora, a palavra que vem de Deus é: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deixa eu falar uma coisa para você. O nosso Deus é o Deus em missão. O nosso Deus é o Deus que está em missão. É o Deus que está em busca das ovelhas perdidas. É o Deus que pulsa pelo seu povo. É o Deus que ama, que arde de amor pelo seu povo. É o Deus que está atrás daquelas que Ele chamou, escolheu, elegeu para si. E a igreja é este movimento de Deus na terra. E a igreja é o povo de Deus que tem essa responsabilidade, este compromisso de responder aos anseios que emanam do céu, de traduzir em ações os movimentos do céu na vida da igreja. Uma grande implicação que emana do encontro com Deus é a missão. É a missão. Não é ficarmos confortavelmente sendo abençoados por Deus, mas é compartilhar a bênção, mas é trazer
as miserabilidades humanas diante de Deus, é buscar os perdidos e colocá-los aos pés da cruz, é trabalhar, é envolver-se, é dispor-se, é colocar-se à disposição de Deus para proclamar as verdades daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero dizer para você que o Evangelho, ele acomoda e o Evangelho incomoda. O Evangelho acomoda a alma, o Evangelho acomoda o nosso coração, acomoda o nosso espírito, mas ele incomoda-nos para que nós partamos como missionários, missionárias de Deus neste mundo tenebroso. Essa é uma das grandes implicações do encontro com Deus. E é bem possível, meu irmão, é bem possível, minha irmã, que você tenha consciência da palavra que já chegou ao coração, palavra de Deus, palavra que saiu do trono da graça de Deus, especificamente ao teu coração, à tua mente, e Deus já falou mais de uma vez o que você deve, o que você precisa fazer e realizar. Nesta noite eu quero desassossegar o seu coração acerca da palavra de Deus. É tempo de abrirmos a nossa boca e proclamarmos do poder maravilhoso desse Deus que nos ama. Vivemos e convivemos com pessoas desalmadas. O mundo é nosso campo missionário. A atividade profissional, a empresa onde você trabalha, a sua vizinhança, a sua parentela é o seu campo missionário. A sua casa, os seus vizinhos, é o seu campo missionário. Nós não podemos nos calar, nos amedrontar, porque o poder de Deus deve mover-nos para a proclamação do Evangelho poderoso desse Deus. Por isso que nós estamos nesse ano com essa campanha, com essa palavra, cresçamos e avancemos. Crescendo e avançando, crescendo no conhecimento de Deus e avançando a partir de Deus para o mundo. Que Deus nos abençoe. Que você possa dizer como profeta, primeiro, ai de mim, e depois, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe você.